Olá, voltamos com o programa A Notícia de Frente. São 6h41. Estávamos falando aqui de educação e vamos continuar nesse tema, viu? Porque a deputada federal do PT, Rosa Neide, quer a permanência das cotas, porque as cotas têm um prazo de finalização que seria para o ano que vem, 2022. Mas a deputada não quer aceitar, o fim das cotas para ingresso nas universidades. Roda aí o VT, então, para a gente entender o posicionamento. O nosso comentário é a respeito do PL 3492 de 2021, de minha autoria, que trata da prorrogação por 50 anos, por até 50 anos, prorrogar as cotas para a entrada na universidade. O Brasil é um país diverso. A nossa diversidade é também muito injusta. O país foi colonizado por brancos. A chegada do povo negro se deu de forma muito trágica. O povo branco trouxe o povo negro, o povo preto para o Brasil para escravizar, para que eles lavrassem a terra, plantassem, colhessem, para o investimento e para a riqueza daqueles que os contratavam. Um contrato que não dava a quem era contratado nenhum direito. Então o povo preto veio para o Brasil para ser escravo. E sabemos o que significa a escravidão na história do Brasil. Por isso, hoje, é importante que tenhamos legislação que dê a compensação àqueles que derramaram o suor e o sangue para construir o país. Não tiveram na escola no tempo certo, não estiveram na escola por direito, no tempo em que os brancos já frequentavam. Os negros, só muito recentemente na história do Brasil, teve seus direitos garantidos da mesma forma que o povo branco. Por isso, ter suas cotas de entrada na universidade garantidas por mais 50 anos é o tempo que achamos necessário para que o Brasil iguale as oportunidades. No momento que as oportunidades forem igualadas, com certeza não precisaremos de cota. Mas, por enquanto, as cotas são fundamentais para que a gente faça justiça ao povo negro brasileiro, ao povo que foi escravo, que construiu este país e que hoje precisa ainda destas oportunidades para que a gente corrija o erro histórico que o país cometeu. Então, não é competir brancos e negros, é dar o espaço que do negro foi tirado em grande parte da história do Brasil. Por isso, a lei de cotas deve ser prorrogada. Kleber Lima, a deputada Rosa Neide é coautora do projeto de lei complementar que prevê aí, que tenta estabelecer mais 50 anos da lei de cotas. Na sua avaliação, nós temos essa dívida ainda, ela precisa ser paga, não foi o suficiente o período em que permaneceu as cotas, vai ficar até o ano que vem, preciso ter mais 50 anos? Qual a tua avaliação a respeito? Olha, eu acredito que é uma política compensatória. Se ela é compensatória, e no caso das cotas para negros, é uma política compensatória pela discriminação positiva, que é feita quando você discrimina para positivar e não o contrário, quando você discrimina para negativar, como é a discriminação racial na maioria dos casos. Eu acredito que ela tem uma importância social, histórica e de resgate mesmo, de inclusão de uma população marginalizada ao longo de séculos, Então, você, para compensar séculos de prejuízo, você talvez precise de séculos também de discriminação afirmativa, positiva, para poder fazer essa compensação. Eu, particularmente, sou a favor. Não me beneficiei da cota, na minha época não tinha. Tive que enfrentar os vestibulares, e tinha vestibular ainda, não era esse sistema de ingresso que tem hoje, Era mais competitivo e eram poucos os negros. Mesmo em Cuiabá, que é uma cidade que quem não é negro é bugre, Então, assim, eu sempre tive essa tese, assim, aqui a matriz é negra ou bugra. E a branca aqui é minoria, Era, pelo menos, na formação da sociológica e histórica da cidade. Mas eram poucos os negros. Na minha turma de jornalismo, 2 ou 3, se tanto. Na minha turma, que eram 45 alunos, 15 de cada habilitação, 15 de jornalismo, 15 de radialismo,
15 de publicidade. Eram 2, eu não, agora assim, não me ocorre nenhum, assim, negro típico, carapinha, nariz chato, testa grande. Tinha bugre tinha alguns, porque eu, Sérgio Boca, que eu acho que não era exatamente da minha turma, mas eu sou terceira turma, né? Então, hoje mudou bastante. Isso já, depois da adoção das cotas, sei que é um tema muito polêmico, inclusive entre os próprios negros e pretos, né? Aliás, até essa denominação, se é negro, se é preto, ela vai mudando também, historicamente. Mas eu, particularmente, sou a favor. Professor Haroldo, diga pra gente, o senhor conhece alunos, tem alunos que foram beneficiados pelas cotas. Sim, o meu melhor amigo de universidade, a época que eu fiz a Universidade de Comunicação no Rio de Janeiro, era negro, é negro ainda, é um jornalista chamado Bruno Di Biasi, né? Trabalha no jornal Estado de São Paulo, né? Pelo menos trabalhava, não sei, faz muito tempo que eu não tenho contato com ele. Na minha rua, né, tem uma família que eu amo, considero como irmãos, o Helder Mota e o Vladimir, que são filhos da dona Sinhá, que me salvou por várias vezes, que eu aprontava e corria para casa da dona Sinhá, entendeu? Para poder esconder, né? Mas, enfim, se nós tivéssemos tido ao longo da nossa colonização uma educação inclusiva, básica, né, pública e de qualidade para todos, certamente nós não teríamos esse problema. Esse problema de cotas não é só do Brasil. Ele nasce na Índia na década de 30, praticamente, para exatamente tentar equalizar essas distorções, essas desigualdades nas castas indianas, que até hoje permanece de forma clara, né? Perceptível ali. Inclusive, teve até uma novela que mostrou isso de forma bastante transparente, né? Nos Estados Unidos também tem lei de cotas nos Estados Unidos também, por conta exatamente dessas distorções, dessas desigualdades. Eu acho extremamente necessário, né? Considerando o Brasil que nós temos um país que está entre os 10 maiores países com maior desigualdade social do mundo, né? Eu particularmente acho muito importante e eu como professor percebo isso. Percebo em sala de aula muitas vezes, né, a fragilidade do ensino público quando comparado com o ensino particular, as pessoas que têm uma boa formação e tiveram oportunidade disso, o esforço, né, muitas vezes, né, daquele aluno que não teve nenhuma condição no ensino público, mas conseguiu estar na universidade por conta dessas cotas todas. Entrando na universidade, ele continua tendo problemas por conta exatamente dessa fragilidade da sua formação, né? Na contrapartida disso, você vê alunos que nunca tiveram problema com relação a isso, sempre tiveram uma situação financeira muito boa, pais ricos, pais com boa condição financeira e econômica, que não estão nem aí, sentados na universidade pública, né? E não estão nem aí para o ensino, e ocupando vaga de quem realmente precisa estudar e quer estudar, que muitas vezes são provindos do ensino básico, de uma educação básica pública, né? Ou tirando vaga, o espaço dessa pessoa que não teve a mesma oportunidade. Então, eu acredito, eu não sei 50 anos, porque eu não consigo fazer esse cálculo, né? Eu não sei 50 anos, mas eu acho que realmente eu sou a favor e acho que a gente precisa, ao longo dos próximos anos, diminuir cada vez mais essa desigualdade, não só aqui como no mundo todo. Ok, professor, olha, muitas mensagens, gente, olha, uma avalanche delas, porque esse assunto, como vocês dois bem desenharam aqui, é muito polêmico, tá? Então, vou abrir espaço agora para os nossos telespectadores. Vamos lá, então. Bom dia, bancada. Eu quero igualdade de ensino e não de cotas. É o Valdir lá do CPA. Bom dia, sou preto, não concordo com cota, a minha raça é humana, isso só segrega, divide a população. É o Eleilson. Eu sou negro, a vida toda tentando mostrar outro lado. O negro no Brasil sofre muito. Judiciário, pouco negro. Senador, pouco negro. Governador, não tem. O preconceito racial no Brasil não vai parar. Sistema de cotas nada mais é do que favorecimento em uma época em que nem éramos nascidos. A maior compensação é a igualdade na educação, segurança, saúde, não favorecer alguns em cima de outros que perdem a vaga pelas cotas. Favoreceram esses irmãos negros. Fico triste vendo pessoas que eu acho que têm estudo, ou seja, têm uma faculdade, vêm ainda utilizar esse tipo de viés para parecer correta.
quantos brancos não conseguem entrar na faculdade? Na minha visão, faculdade para quem realmente tem capacidade. Por isso que no país é difícil ter profissionais competentes. Bom dia, sou contra a cota racial e sim social, independente de cor e raças. Todos nós somos iguais perante a lei. Muito triste essa ideia de cotas, pelo amor de Deus, não cabe na minha cabeça. Deveriam fazer cotas para os brancos. Quem tem peito para isso? Somos todos um só. Bom, gente, muitas outras mensagens também nós recebemos aqui a respeito desse assunto que é muito polêmico, mas deu para perceber, né? Nada é unânime, tem aqueles que concordam, tem os outros que dizem o seguinte, olha, não são apenas os negros que são pobres, que não têm acesso a uma educação de qualidade, tem muitos outros brancos também que estão aí na linha da miséria. Essa parte, né, da realidade do brasileiro. E somos um povo mestiço, né, professor, muito, também. Muito. Mas é uma discussão que precisa de muita verticalização. Eu volto a reforçar aquela tese de que realmente se nós tivéssemos uma educação inclusiva, básica, pública e de qualidade para todos, nós não teríamos esse problema de cotas. Entendeu? Só temos esse problema por conta da incompetência de governos, né, para fazer exatamente isso. O que é mais fácil para o governo? Criar cotas entendeu? Realmente promover uma educação com qualidade. A educação no nosso país nunca foi, em governo nenhum foi de certa forma cuidada como deveria ter sido cuidada. Nunca foi prioridade. Tem dinheiro? Tem, mas nunca foi prioridade como deveria ser, né? Na valorização principalmente do professor, do agente multiplicador. Nunca foi. Tanto é que você tem uma valorização muito maior de um jogador de futebol do que realmente um professor. Você vai numa sala de aula hoje, do ensino médio, e pergunta quantos de vocês querem ser professor. Um vai levantar a mão porque o pai é professor, porque a mãe é professor. Entendendo? Quer dizer, se nós tivéssemos a mesma valorização do professor, como tem no Japão, por exemplo, como tem nos Estados Unidos, por exemplo, nós teríamos uma situação completamente diferente. O problema aqui é a inversão de valores. Nosso país, ele valoriza coisa que absolutamente não tem sentido algum. Ou seja, Kleber Lima, para a gente encerrar esse assunto aqui, que é muito importante, você concorda ou não, se tivéssemos uma educação a base educacional de extrema qualidade, talvez não seria nem necessária essa discussão sobre cotas, porque governos anteriores ampliaram o acesso à universidade, porque tinha uma carência imensa da qualidade de ensino na educação básica. Seria diferente se tivéssemos um país realmente que investisse na educação lá na base? Seria, mas não é. Seria. E, idealmente, seria perfeito. Tá? Se tivesse educação inclusiva para todos, se tivesse renda mínima justa para todos, se o salário mínimo fosse o suficiente para as pessoas proverem as necessidades da sua família, de uma família de 4 pessoas, se tudo isso acontecesse, não precisaria de um tanto de política pública. O problema é que o se não acontece. O problema é que não tem educação inclusiva para todos. O problema é que o negro é mais marginalizado do que o branco, pelo processo de formação do Brasil. Os escravos, quando foi promulgada a escravidão, eles foram abandonados ao Deus dará, sem qualificação, sem lugar para morar, sem emprego. Então, assim, muitos até preferiam voltar a ser escravos, a serem abandonados. Porque era trabalho braçal, mais nada. Pelo menos tinham casa e comida. Então, olha que escolha terrível que as pessoas têm que fazer. E nós temos que parar no Brasil de achar assim, não tem discriminação porque, como o presidente faz, porque eu tenho um negro de estimação. Não, o negro precisava ser o presidente, tá certo, né? Tem mais pobre negro do que branco, tem mais excluído negro do que branco. A população carcerária do Brasil tem mais negro do que branco. É porque o negro tem má índole? Não, é porque ele é mais excluído, ele está mais marginalizado, né? Então, a gente tem cota, por exemplo, para eleição dos partidos. Tem cota para mulher, você não pode ter menos de 30%, agora voto para mulher vai contar em dobro nas coligações, porque é uma política compensatória, até o dia que se equilibrar e você pode desistir das cotas. Mas até lá precisa ter para fazer a compensação de fato. Tá certo, olha só, esse assunto nós vamos voltar a discutir ainda, porque ele é muito profundo, tem muitos debates ainda, mas eu vou para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho.